Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre multiplicação, isso mesmo, nós vamos aprender a multiplicar. Nós já aprendemos a subtrair, nós já aprendemos a somar e se nós sabemos somar, nós vamos aprender a multiplicar bem rapidinho, com muita facilidade, certo? Então, olha só, primeiramente nós precisamos entender o que é multiplicação. O que é multiplicação? Olha só, multiplicação nada mais é que soma de parcelas iguais, certo? Mas como assim, professora, soma de parcelas iguais? Olha só, nós temos aqui 3 conjuntos, olha, um conjunto, 2, 3 conjuntos. Cada um desses conjuntos vai ter o quê? 2 bolinhas dentro, certo? Estão observando? Então, olha só, se nós formos utilizar a adição para descobrir o total de bolinhas que nós temos, ao juntarmos as bolinhas que tem aí nos 3 conjuntos, como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer assim, ó, 2 mais 2 mais 2, certo? Observem aqui que nós temos, ó, parcelas iguais. Nós temos uma parcela de 2, mais uma parcela de 2 e mais uma parcela de 2, certo? Se a gente for somar, nós vamos somar 2 mais 2, que vai dar 4, mais 2, que vai dar 6, certo? Então, olha só, quando nós temos a junção de parcelas iguais, isso nos permite a simplificar, a encurtar o caminho quando a gente utiliza a multiplicação. Por exemplo, ao invés de nós somarmos a quantidade 2 mais 2 mais 2, o que a gente pode fazer? Olha só, nós vamos pegar a parcela que se repete e multiplicar pela quantidade de vezes que ele se repete, certo? No caso, seria 2 vezes 3. Observem aqui que o sinal de multiplicação, ele é esse x aqui, certinho? E aí a gente vai ter os termos da multiplicação. Nós aprendemos os termos da subtração, aprendemos sobre os termos da adição e agora nós vamos aprender sobre os termos da multiplicação. Aqui nós vamos ter o multiplicando, que nesse caso aqui vai ser o número 2. Aqui nós vamos ter um multiplicador, que nesse caso aqui vai ser o número 3. E aí nós vamos ter o produto, que é o resultado, que no caso é 6, certo? Então, olha só, o que é o multiplicador? O multiplicador representa o número de vezes que nós vamos multiplicar. Aqui no caso 3. Nós vamos multiplicar um número 3 vezes, certo? O multiplicando representa o número de vezes que o multiplicador foi calculado, certo? Que no caso aqui, ó, é o 2, beleza? Então, olha só, para facilitar, né, a nossa consulta, nós temos aí uma base de consulta de multiplicação. E essa base é a tabuada. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de tabuada. O que é a tabuada? A tabuada é essa tabelinha que vocês podem ver aqui, tanto nesse formato quanto nesse formato, onde vocês vão ter aí os resultados das multiplicações. Observem aqui, ó, que nós temos a tabuada do número 1, né? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. E assim sucessivamente. O que eu posso observar aqui? Que todo número multiplicado por 1 vai ser igual a ele. Olha só aqui, ó. 7 vezes 1 é igual a 7. 9 vezes 1 é igual a 9, certo? Então, esse aqui é bem fácil de compreender. Aí, aqui nós vamos ter a tabuada de multiplicação do 2. Olha só. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Percebam que o resultado é bem diferente da soma.
Eu falo isso porque eu tenho alunos que têm dificuldade de compreender isso, certo? Porque eu peguei o 3 e somei essa parcela 2 vezes, ou seja, 3 mais 3, que dá 6, certo? Aqui nós vamos ter, ó, a tabuada do 3, né, que inicia aqui do 1 e vai até o 10. Olha só, 10 vezes 3, 30, certo? Nós vamos ter do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Então, enquanto que a gente não fica craque, né, na questão da multiplicação, a gente pode fazer o uso da tabuada aí para fazer a consulta dos resultados dessas multiplicações. E se você observar aqui, ó, a tabuada do 10, ela é bem fácil. Olha só, 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. 6 vezes 10, 60. 7 vezes 10, 70. 8 vezes 10, 80. 9 vezes 10, 90 e 10 vezes 10, 100, certo? E aqui ao lado é o outro modelo de tabuada que eu trouxe para mostrar para vocês, que é a tabuada de Pitágoras. Aí você fala, professor, e esse monte de número, como é que eu vou encontrar o resultado aqui? Mas é bem fácil, olha só. Se eu quero saber quanto que é 5 vezes 4, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar os meus 2 dedos para isso, olha só. 5 vezes 4. Estão percebendo? E aí eu vou encontrar bem aqui no 20. Então, 5 vezes 4 é 20, certinho? Vamos ver quanto que seria 7 vezes 7. Então, olha só, eu pego aqui o 7 com o 7 da coluna e vou ao ponto de encontro que vai bater bem no meu resultado, que é 49, certinho? Então, vamos lá ver quanto que é 3 vezes 9. Então, olha só, posso pegar aqui, ó, 3 vezes 9 e o ponto de encontro vai ser o resultado, 27. Agora, eu posso fazer o contrário também, porque na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, eu posso fazer, ó, por exemplo, mas aí eu posso pegar o 4 daqui e o 3 daqui, que o resultado vai ser o mesmo, 12. Certinho? Deu para entender como é que se faz consulta na tabuada de Pitágoras? Então, olha só. Agora, nós vamos passar para a compreensão das situações, problemas no campo multiplicativo. Olha só. E para resolver qualquer situação, problema, nós precisamos seguir alguns passos. Olha, passos para resolver situações, problemas. E que passos são esses? Será que eu consigo entender qualquer situação, problema, se eu não ler todo o texto que está lá? Acho que não, né? Então, o primeiro passo é sempre ler todo o texto da situação, problema, certinho? Depois de ler todo o texto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que interpretar. De que forma? Eu preciso buscar quais são os dados que a situação, problema me oferece e preciso identificar a pergunta. O que a situação, problema está querendo, né, de resposta, está querendo de mim? Depois disso, vou efetuar a operação e, por último, responder a pergunta do problema, certo? E aqui nós temos um exemplo, olha só. Resolva a situação, problema abaixo. Acompanhem comigo a leitura dessa situação. No sítio do meu avô, tem 4 galinhas. Cada galinha tem 4 pintinhos. Quantos pintinhos há ao todo? Então, olha só, eu já cumpri com o meu primeiro passo, que foi ler toda a situação, problema. Qual é o meu segundo passo? Interpretar, né? Verificar quais são os dados e qual é a pergunta. O que a situação, problema quer de mim? Então, de dados, eu tenho aqui, ó, 4 galinhas, certo? Então, posso colocar aqui, ó, 4 galinhas. É o que tem lá no sítio do meu avô, certo? E aqui está dizendo que cada galinha tem 4 pintinhos. Então, nós podemos colocar assim, ó, 4 pintos
cada galinha. Eu posso colocar a palavra cada, né? Tenho que observar isso, certo? Então, olha só, primeiramente eu posso na minha cabeça imaginar a situação. Isso facilita? Sim, eu posso fazer isso, né? Eu trouxe até aqui esse exemplo aqui para vocês, olha só. Imaginem aí as 4 galinhas, 1, 2, 3, 4. E imaginem aí que cada galinha dessas tem 4 pintinhos, certo? Se eu for utilizar a adição, o que eu faço? Eu vou ter que contar um por um e vou ter que juntar todas essas quantidades de pintinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Cheguei ao resultado certo? Eu cheguei. Mas eu tenho a multiplicação que me poupa de todo esse trabalho, né? Basta eu fazer aqui a operação, olha só. 4 galinhas, cada galinha tem 4 pintinhos. Vou multiplicar 4 vezes 4, que vai dar 16, certo? Posso verificar na tabuada, professora? Sim, não tem problema, olha só. Vou pegar aqui o número 4 e multiplicar com 4, né? O meu ponto de encontro vai ser o resultado 16, certo? Então, ao todo há 16 pintinhos, certo? Então, essa seria a nossa resposta, beleza? Deu para entender direitinho a questão da multiplicação, a questão da ideia da multiplicação e como se resolver uma situação problema no campo multiplicativo? Na próxima aula, nós vamos verificar tudo que a gente aprendeu agora, tá bom? Então, essa aula vai ficando por aqui e não esqueça, para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!